O que eu vou contar aqui é algo muito comum no meio artístico, entre atrizes, atores, modelos, famosos. Mas é algo que acontece nos bastidores, fora dos holofotes, e poucas pessoas sequer imaginam que seja assim. Muitas mulheres já passaram por isso, sofreram dessa forma. E é importante que vocês entendam, esse tipo de ato nunca vai aparecer na mídia. É impossível. O poder da mídia é muito maior do que vocês imaginam. Eu vou resumir a minha história, porque não dá para colocar anos de experiências em 25 minutos de conversa. Mas eu vou me esforçar para que vocês entendam, para que sintam, mesmo que de forma resumida, o que aconteceu. Meu nome inventado será Helena Duarte. Eu tinha 17 anos quando tudo começou. Desde que eu era criança, eu tinha um único sonho que me acompanhava em todos os momentos da minha vida. Eu queria ser atriz. Não era uma vontade passageira, não era apenas uma fase de infância em que se brinca de ser artista. Era algo que me queimava por dentro como uma chama que nunca se apaga. Eu nasci e cresci no Rio de Janeiro, em um bairro bom, de classe média, chamado Tijuca. Minha família sempre foi tradicional, pessoas bem educadas, corretas, de costumes simples, mas de uma rigidez que às vezes chegava a me sufocar. Eu lembro da minha mãe, sempre com aquele olhar de expectativa, dizendo que eu devia ser alguém respeitável, alguém que a família pudesse se orgulhar. E meu pai, que trabalhava como contador, sempre preocupado com o futuro, com a estabilidade, como se a vida fosse apenas uma conta matemática a ser fechada no final do mês. Eu, no entanto, não queria estabilidade. Eu queria a glória, os palcos, a televisão, o reconhecimento. Desde muito cedo comecei a me aproximar desse universo. Com 6 anos, fiz meu primeiro comercial de televisão. Era uma propaganda simples, de brinquedos, mas ali eu senti algo que não consigo explicar. As câmeras apontadas para mim, as pessoas me olhando como se eu fosse importante, como se eu tivesse um brilho especial. Aquilo me enfeitiçou. Depois vieram outros comerciais, participações pequenas em programas infantis, e cada vez que eu aparecia na TV, eu sentia dentro de mim que era para aquilo que eu havia nascido. Minha família, mesmo relutante, percebeu que eu tinha talento. Fizeram alguns sacrifícios financeiros e me colocaram em cursos de teatro. Eu estudava durante a manhã e passava a tarde inteira ensaiando, me dedicando, mergulhando em personagens que não eram meus, mas que de certa forma me completavam. Com o tempo, fui chamada para participar de peças no teatro da escola, depois em teatros menores da cidade. Lembro do cheiro do palco, do calor das luzes, da sensação de que o público respirava junto comigo. Eu me alimentava disso. Cada aplauso era como uma injeção de vida. Os anos foram passando, e enquanto minhas amigas pensavam em namorar, em casar ou em ter uma profissão estável, eu pensava em ser reconhecida, em ver meu rosto estampado nas revistas, em ouvir as pessoas comentando sobre meu trabalho nas ruas. Eu sabia que a jornada seria difícil, sabia que o caminho era cruel, mas mesmo assim eu não tinha medo. Fiz cursos renomados, estudei técnicas teatrais clássicas e modernas, me preparei com disciplina quase obsessiva. Eu não queria ser uma atriz qualquer, eu queria ser uma estrela. Então, um dia, surgiu a oportunidade que mudaria tudo. Uma grande emissora do país abriu testes para uma novela adolescente, uma produção que tinha como cenário principal uma academia, voltada para o público jovem que gostava desse universo de corpo, exercício, amizade e romance. Era um verdadeiro trampolim para qualquer aspirante à atriz. Quem entrava ali, mesmo em papéis pequenos, podia garantir visibilidade nacional. O sonho de qualquer garota da minha idade. O anúncio dos testes correu rápido entre as escolas de teatro. Eu lembro da ansiedade que tomou conta de mim. Eu mal conseguia dormir. Ensaiava textos na frente do espelho, imaginava como seria estar naquele estúdio, contracenando com outros jovens que também sonhavam com a fama.
Quando chegou o dia, encontrei uma fila imensa. Meninas lindas, preparadas, algumas com experiência, outras apenas com a esperança no olhar. Havia também rapazes, todos muito talentosos. Eu me sentia pequena diante daquela multidão, mas ao mesmo tempo havia uma voz dentro de mim dizendo que aquele papel era meu, que nada nem ninguém poderia tirar isso de mim. O teste foi doloroso. O nível era altíssimo, os diretores exigiam muito, e a cada corte eu temia ser eliminada. Mas algo em mim me empurrava para frente. Eu entreguei minha alma naquele palco de audição, coloquei todo o peso da minha história, todo o sangue e suor dos anos de dedicação. E então, quando o resultado saiu, eu não acreditei. Eu havia passado. Eu havia conseguido o que tantas garotas sonhavam. Eu tinha conquistado a chance de estar naquela novela que iria me lançar para o país inteiro. Naquele dia, eu me senti viva como nunca antes. Eu me senti no topo do mundo. Mal sabia eu que esse seria apenas o início de algo muito maior, muito mais sombrio e perturbador do que eu poderia imaginar. Depois que algumas garotas passaram no teste, a mulher da produção veio nos orientar sobre os próximos passos. Ela explicou detalhadamente o que deveríamos fazer com relação aos documentos, os exames médicos, os horários de ensaio e as instruções para os figurinos. Tudo parecia tão burocrático e comum, mas para mim, cada palavra soava como se eu estivesse sendo preparada para um mundo que eu ainda não entendia completamente. Ela falava com calma, mas ao mesmo tempo com aquele tom que deixava claro que qualquer descuido podia nos custar a vaga. As meninas anotavam tudo, faziam perguntas, riam nervosas, trocavam olhares de ansiedade e expectativa. Mas eu permanecia meio alheia, sentindo algo estranho no ar, uma tensão que eu não conseguia nomear ainda. Desde o primeiro momento em que entrei para fazer o teste, um determinado diretor, que eu jamais poderia nomear para eu evitar um processo milionário, tinha seus olhos fixos em mim. Ele tinha entre 52 e 57 anos, aparência de homem respeitável e até charmosa, para quem não sabia o que se passava por trás daqueles olhos. Mas havia algo ali, algo pesado e predatório, algo que me fez sentir o perigo antes mesmo de entender o que ele queria. Algumas pessoas que já trabalhavam ali, mais experientes, percebiam quando ele fixava os olhos em alguém. Elas trocavam olhares cúmplices e sussurravam baixinho: "Você viu? Ele está olhando de novo naquela garota. Essa é a favorita dele, cuidado." Ninguém resiste quando ele se interessa assim. E algumas chegavam a perguntar entre si: será que ela vai ceder como as outras? E acho que essa não vai aguentar muito tempo. Eu ouvi tudo isso, sentindo o estômago se contorcer, mas ninguém podia me explicar, ninguém podia me preparar. Era como se um abismo invisível estivesse se abrindo diante de mim e eu soubesse que em breve seria puxada para dentro dele. Tudo deu muito certo. Um mês depois, eu estava finalmente dentro da emissora, com meu crachá pendurado no pescoço, que parecia brilhar como se fosse um troféu conquistado com suor e sonhos. Cada dia era intenso, corrido e exaustivo. Eu participava de ensaios intermináveis, gravava mais de 12 horas seguidas, repetindo cenas, estudando falas, tentando alcançar a perfeição. O calor das luzes, o som das câmeras, o cheiro do estúdio, tudo me cercava de uma forma quase sufocante, mas ao mesmo tempo fascinante. Eu estava vivendo o que sempre quis, mas havia algo invisível, um peso silencioso que me acompanhava. Até que, em um desses dias intermináveis, ele me chamou para falar comigo. Um diretor de meia idade, com aparência respeitável e charmosa para quem não conhecia seus segredos, mas que carregava um olhar predatório que eu já começava a temer. Para preservar tudo, vamos chamá-lo de Senhor Almeida. Eu entrei na sala tentando manter a compostura, meu coração disparado, cada passo reverberando como um tambor em meus ouvidos.
Ele olhou para mim com aquele mesmo olhar que já sentia desde o dia do teste, intenso, calculista, e sorriu de maneira que me fez recuar por dentro. Helena, você tem talento, grande talento. Poucos têm a sua idade, o que você demonstra aqui dentro, disse ele, e por um instante meu peito se encheu de esperança. Mas o sorriso dele se curvou de forma estranha, como se escondesse algo por trás. Mas para realmente avançar, para garantir que ninguém tire você daqui, você vai precisar fazer algo por mim. Meu estômago se revirou. Fazer o quê, Sr. Almeida? Não estou entendendo. Eu perguntei, tentando manter a voz firme, mas já sentindo o medo me engolindo. Ele se aproximou, inclinando o corpo para frente, os olhos fixos nos meus. Você vai precisar me fazer um pouco de carinho às vezes, se é que você entende o que quero dizer. Esse é o preço para garantir seu sucesso aqui dentro. Senti o nojo subir como ácido, a ânsia de vomitar. Carinho? Senhor Almeida, eu não posso fazer isso. Prefiro perder o papel, qualquer coisa, mas eu não posso. Ele recostou-se na cadeira calmo, como se estivesse lidando com uma criança teimosa, e disse com frieza: muitas fazem isso, Helena. Você vai acabar voltando, e se contar para alguém, você nunca mais pisa aqui nessa emissora, e sua carreira termina agora. Saí da sala com o peito apertado, a cabeça latejando, lágrimas invisíveis escorrendo. Assim que cheguei em casa, arrastada, completamente destruída por dentro, minha mãe percebeu que algo estava errado. O que aconteceu, Helena? Perguntou preocupada, com aquele olhar que tentava ser firme, mas já denunciava a ansiedade. Eu respirei fundo e forcei um sorriso que não chegou aos meus olhos. Não é nada, mãe. Coisas do trabalho. Ser atriz nessa emissora não é fácil. É muita exigência. Ela apenas acenou, confiante. Tudo bem, vai dar tudo certo. Eu queria que fosse verdade, mas cada palavra soava como um eco vazio no meu peito. Tranquei-me no quarto e fiquei horas olhando para o nada, tentando reorganizar os pedaços de mim mesma que haviam sido esmagados naquele dia. A mente não parava. O rosto do Sr. Almeida surgia a cada instante, aquele olhar predatório que me queimava por dentro. A raiva subia junto com o nojo. Aquele homem não merecia nem respirar o mesmo ar que eu, quanto mais beijar o chão que eu piso. E, no entanto, ali estava eu, pensando que tudo aquilo era o preço para meu sonho de infância, aquilo que eu perseguia desde que aprendi a falar, desde que as luzes do palco começaram a me chamar. Era o que eu queria para a minha vida, a única chance de transformar dedicação em sucesso. Passei horas pesando na balança da minha consciência. O que valia mais? Meu caráter, minha dignidade, a integridade do meu corpo e da minha mente? Ou a oportunidade de finalmente realizar meu sonho, de conquistar meu espaço na televisão, de ser alguém que todos pudessem admirar? Até onde eu poderia ceder sem me perder completamente? Era um dilema impossível, um nó que me esmagava a cada pensamento. No dia seguinte, levantei-me como se fosse arrastar meu próprio corpo. Fui até a emissora com o coração pesado, cada passo apertando meu peito. Entrei na sala do Sr. Almeida e disse com a voz trêmula, mas decidida: eu topo. Farei o que você pediu. Ele sorriu, como se já soubesse que eu cederia, e a rotina começou. As visitas se repetiam 2 vezes por semana em algum condomínio da Barra da Tijuca. Tudo parecia meticulosamente preparado, e eu compreendi rapidamente que eu não era a primeira, e certamente não seria a última. Minha carreira começou a explodir. Dentro da novela, cujo era relacionado à academia e do corpo perfeito, eu me destacava. Meus dias eram cheios, exaustivos, mas o sucesso era visível. Porém, cada vez que eu voltava para encontrar o Sr. Almeida, sentia-me dilacerada. A depressão começou a se instalar. Não havia ânimo, não havia alegria, rir parecia impossível.
Cada momento forçado, cada visita me esvaziava de vida. O dia mais difícil da minha vida foi quando entrei na casa do Sr. Almeida e havia outro artista muito famoso. Ele era um galã do horário nobre, quase da idade do Almeida, e eu fiquei com extrema vergonha. O olhar dele parecia atravessar minha alma, como se já soubesse o motivo de eu estar ali. O Sr. Almeida disse, com aquela frieza que me congelava: "Hoje você não é minha, mas será dele. Não posso dizer o nome desse bosta para não ser processada. Vai ser com ele que você vai brincar, e eu vou assistir tudo, tomando meu Royal Salute 38 anos e relaxando." Lágrimas escorreram pelo meu rosto e eu não disse nada. Fiquei ali, horas, perto desses dois lixos, sentindo minha dignidade se esfarelar a cada segundo. Quando finalmente consegui me afastar da casa do Sr. Almeida, meu corpo parecia feito de chumbo, cada passo uma tortura. O chão parecia se mover sob meus pés, os corredores se alongavam e o ar parecia pesado demais para respirar. Minhas mãos tremiam e minhas lágrimas escorriam silenciosas pelo rosto, como se meu corpo quisesse expulsar a humilhação que eu sentia. Não conseguia falar, nem pensar direito. Cada instante que passara ali se repetia na minha mente como um filme cruel. Cada gesto forçado, cada olhar maldito, cada risada silenciosa que eu não podia dar. Era como se minha própria vida tivesse sido arrancada de mim, deixando apenas um vazio frio e pesado. Quando cheguei em casa, me joguei na cama, ainda vestindo a roupa que trazia o cheiro daquela casa, do álcool, do luxo e do horror. Fiquei horas ali, imóvel, encarando o teto, sem conseguir controlar o choro. Cada pensamento sobre meu sonho parecia agora uma faca retorcida dentro de mim. Eu amava aquilo que tanto desejava, mas o preço que estavam me fazendo pagar era insuportável. A vergonha, a nojeira, o medo, tudo se misturava em uma dor quase física. E foi nesse estado que percebi: eu não podia enfrentar aquilo sozinha. Precisava de alguém que me ouvisse, que me ajudasse a respirar, a pensar direito. Foi nesse turbilhão de emoções que meu pensamento correu para Raquel, minha amiga de infância, vizinha de sempre, confidente das minhas dores mais íntimas, cúmplice das minhas alegrias e segredos. Ela havia se mudado para Petrópolis antes de eu entrar para a novela e a distância tinha nos esfriado um pouco, mas ainda sentia que só ela poderia entender a devastação que eu carregava. Não havia WhatsApp, nem Facebook, nem Orkut ainda. A única ponte que nos ligava era o telefone fixo. Respirei fundo, discuti comigo mesma se devia ligar, se devia atravessar aquela ponte de memória e confiança, mas a necessidade de ser ouvida venceu qualquer medo. Peguei o telefone, disquei o número que decorava desde os tempos de escola, e quando ouvi a voz familiar de Raquel, algo dentro de mim se rompeu. As palavras saíram em forma de prantos contidos, explicações truncadas, um desabafo que eu não conseguia organizar direito, mas ela ouviu cada sílaba e, mesmo à distância, senti que entendia. Foi então que decidi que não bastava apenas falar. Precisava ir até ela, enfrentar a cidade, para buscar a única salvação que eu podia imaginar. A ajuda de quem sempre esteve comigo. A força de quem conhecia minha alma antes de qualquer mentira, antes de qualquer abuso. Arrumei-me, chamei um táxi e deixei que o destino me levasse até Petrópolis, com a garganta apertada, o coração disparado, e a certeza de que aquele encontro seria o primeiro passo para tentar recuperar aquilo que estava sendo destruído dentro de mim. Chegando em sua casa, ela me recebeu com um abraço forte e eu com lágrimas. Sentei-me no sofá da casa da Raquel, olhando para o chão enquanto tentava organizar os pensamentos que giravam como redemoinhos na minha mente. A amizade com ela sempre foi meu porto seguro, e agora, depois de tantos anos, de tantas confissões trocadas, ela era a única pessoa em quem eu podia realmente confiar.
Raquel tinha lágrimas nos olhos, o peito subindo e descendo rapidamente, a raiva evidente em cada gesto e palavra. Me deu um esporro. Helena, como você pôde aceitar isso? Tem limite para as coisas, você passou de todos eles. Disse, com a voz trêmula, quase quebrando. Tentei explicar, mas não havia palavras que pudessem traduzir o peso da humilhação, o tormento silencioso que eu carregava. Ela percebeu a profundidade do meu sofrimento, respirou fundo e disse algo que jamais esquecerei. Minha mãe pode resolver isso para você. A simples menção da mãe de Raquel, conhecida por suas práticas espirituais profundas, magia negra e saravá, macumbaria pesada, clientes vereadores, prefeitos, políticos, subúrbio, fez meu coração acelerar. Hesitei, cada fibra do meu corpo gritando que não queria envolver mais ninguém, que aquele pesadelo era só meu. Mas a urgência nos olhos de Raquel e a sensação de desespero me fizeram ceder. Pela primeira vez, percebi que precisava de ajuda para me libertar daquele abismo. Quando chegamos à casa da mãe da Raquel, senti o ar pesado, impregnado de ervas, velas acesas e incenso, como se a própria casa tivesse memória de todos os trabalhos realizados ali. Ela olhou para mim com uma intensidade que me fez tremer e, sem precisar de explicações longas, disse: eu já sei. Sua alma está quebrada. Seu coração está esmagado, disse ela, os olhos perfurando os meus, como se conseguissem enxergar cada medo, cada memória que tentei esconder. Sinto a angústia que te corrói desde aquele dia, o peso da humilhação que te sufoca, a solidão que ninguém mais consegue tocar. Posso sentir suas noites sem dormir, o frio que te atravessa mesmo dentro de casa, cada momento em que tentou se esconder e ninguém veio, cada lágrima que derramou, cada suspiro preso, cada pensamento que você guardou só para si. Está tudo aqui diante de mim, mas me conte, quero que me diga tudo. Preciso entender exatamente o tipo de energia você trouxe para a sua vida. Engoli em seco. Era estranho sentir que ela sabia tanto sobre minha dor, mas ao mesmo tempo precisava que eu falasse. Respirei fundo e comecei a contar, palavra por palavra, os episódios que havia tentado enterrar na memória, desde as primeiras atitudes até os momentos mais cruéis e invasivos. Cada frase parecia carregar peso, e à medida que eu falava, sentia a tensão diminuir um pouco, como se dividir minha história com alguém realmente atento aliviasse a pressão que eu carregava sozinha. Ela escutava em silêncio, balançando a cabeça, absorvendo cada detalhe, sentindo cada pedaço de sofrimento que eu descrevia. Às vezes, sua mão se movia levemente, quase como se acompanhasse minha energia, sentindo o impacto de cada ato do Sr. Almeida. Quando terminei, seus olhos brilharam com uma mistura de compreensão, compaixão e determinação. Agora eu entendo. Se você quiser, posso te ajudar, disse com uma calma firme, mas poderosa. Ela continuou com a voz agora suave, quase maternal. Se você quiser, posso te ajudar, e farei isso com prazer, porque você é como minha filha. Desde pequena eu te conheço, sei do que é capaz, do que suporta e do que merece. Não precisa ter medo, minha filha, você não está sozinha. Meu peito apertou, as palavras dela penetraram no medo, na vergonha e na dor que eu carregava, trazendo uma sensação estranha de esperança misturada com tensão. Eu sabia que qualquer passo que desse a partir dali seria perigoso, mas também sentia que precisava confiar. Não quero que ninguém pague com a vida, respondi tentando controlar a voz trêmula. Apenas quero paz, quero poder viver sem medo. Não quero ter que passar por mais na minha vida, ela confirmou com um sorriso calmo, firme e seguro, transmitindo poder, controle e certeza absoluta. Não vou machucar ninguém. Apenas me dê autorização para fazer o que for necessário para que ele te deixe em paz.
Não se preocupe, minha filha. Nós três vamos guardar este segredo para sempre e levaremos para a cova. O trabalho começou dias depois. Eu, ainda abalada, fui instruída a conseguir 7 peças de roupas íntimas do Sr. Almeida, que ele havia usado. Conseguir isso, para minha surpresa, não foi difícil. Ele era louco por mim. Eu era o padrão da sociedade, loira, olhos verdes, corpo que despertava desejo, e eu sabia exatamente como manipular sua obsessão. Falei a ele que eu tinha um fetiche meu com suas cuecas. O toque delas após o uso me excitava de um modo que misturava repulsa e fascínio. Pedi que ele usasse 7 peças, cada uma após um dia, e ele, cego pelo desejo, aceitou sem desconfiar. Quando finalmente as recebi, cada peça parecia pulsar com uma energia densa, carregada de toda a obsessão, o desejo e o poder que ele exercia de forma quase física. Entreguei tudo à mãe de Raquel, que iniciou o ritual na noite de domingo. Foram 7 dias de trabalhando forte na macumba, cada dia com uma peça íntima dele, oferendas, feitiçarias e palavras murmuradas sob a luz das velas, a cada meia-noite, intensificando o feitiço, até a segunda-feira. Eu me sentia à mercê da energia que estava sendo manipulada, observando, esperando e imaginando se realmente funcionaria. Dias depois, algo mudou. Senti a presença do Sr. Almeida ao meu redor, mas diferente, estranhamente distante, como se uma barreira invisível tivesse sido erguida entre nós. Ele ainda estava presente na emissora, mas os encontros que antes eram tortura tornaram-se apenas encontros formais de trabalho, frios e vazios. As reuniões de trabalho, que antes eram pretextos para ele me encostar num canto e sussurrar obscenidades, agora eram apenas reuniões. Ele mal me olhava. Quando nossos olhos se encontravam, havia algo novo no olhar dele. Medo, um medo profundo, primitivo, como se eu carregasse um veneno que ele não conseguia identificar, mas que sabia que estava lá. Ele evitava ficar perto de mim. Se antes eu era a presa, agora era a sombra que o perseguia, mesmo sem mover um músculo. Semanas depois, comecei a ouvir rumores. Pessoas cochichavam nos corredores sobre seu estado de saúde, sobre a tosse que o acompanhava incessantemente, sobre os intervalos longos que ele fazia para desaparecer nos banheiros. Ele passou a faltar com frequência. Ninguém fez um anúncio oficial, ninguém deu explicações. Um dia ele estava lá, no outro, não. Os boatos corriam soltos. Uns diziam que era câncer no estômago, outros no esôfago. Alguém comentou que ele tinha sido internado às pressas, vomitando sangue negro, e que os médicos não sabiam explicar a velocidade com que a doença o consumia. Outros murmuraram que não era apenas câncer. Era algo pior, algo que não tinha nome na medicina, algo que corroía ele por dentro como um ácido lento e implacável. Eu nunca mais o vi, nunca quis saber. Mas anos depois, em um almoço com uma ex-colega de elenco, o assunto veio à tona. Ela olhou em volta, baixou a voz e disse: "Você lembra do Almeida?" Meu estômago se contraiu, mas mantive a expressão neutra. Lembro. Ele ainda está vivo, mas não vive. Está num apartamento em Copacabana, cheio de remédios, fraco, definhando. Dizem que o câncer não avança, mas também não regride. Ele não melhora, não piora, só apodrece. Ela fez uma careta misto de nojo e fascínio mórbido. Tem gente que diz que ele está amaldiçoado. Eu não respondi, só sorri levemente e mudei de assunto. Mas eu sabia, eu sempre soube. O tempo passou, minha carreira seguiu, fiz mais algumas novelas, mas o brilho já não era o mesmo. Ou melhor, eu já não era a mesma. O palco, as luzes, os aplausos, tudo parecia vazio agora, como se aquele sonho de infância tivesse sido manchado para sempre. Casei com um homem bom. Um homem que trabalha no porto,
com as mãos calejadas e o caráter intacto. Um homem que nunca me pediu nada em troca do seu amor. Tive filhos, construí uma vida longe dos holofotes. E às vezes, quando estou sozinha à noite, olhando para o mar da varanda do meu apartamento, me pergunto se valeu a pena. Se eu deveria ter enfrentado tudo de outra forma. Se eu deveria ter gritado, denunciado, quebrado a cara do mundo, para expor a podridão que se escondia atrás daqueles estúdios glamourosos. Mas aí, eu me lembro do lenço manchado de sangue. Lembro-me do olhar de terror do Sr. Almeida quando ele finalmente entendeu que não era mais o predador. E por um instante, só um instante, eu permito que um sorriso frio cruze meus lábios. Porque algumas justiças não vêm da lei. Algumas justiças vêm do sangue e do silêncio.